essa oportunidade que Deus nos concedeu. Agradecer ao Pai pela vida, por todos pequenos, material, espiritual, que possamos, cada um de nós, levar aqui, desta casa hoje, tudo de bom que viemos buscar. Em nome do amor, da paz, buscar mais entender os ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Boa noite a todos. O nosso tema da nossa reflexão de hoje: consciência e transformação. Para nós meditar um pouco, ter um pouquinho, levar um pouco de um aprendizado para todos nós, que à medida que falamos ou estudamos um tema, primeiramente para a nossa própria, que isso possa se fazer presente na vida daqueles que recebem também essa informação. Todo dia é tempo de renovar o destino. Palavras do Emmanuel. Destino não é algo imutável, não é o jogo de cartas marcadas e mera consequência das nossas atitudes do presente e do passado, isto é, desta existência e de existências anteriores, que já tivemos em nossa caminhada espiritual ao longo dos séculos. Nossa idade biológica não reflete a nossa idade espiritual. Somos mais velhos do que pensamos. A criança que acaba de nascer é um espírito que já teve muitas experiências. Estamos caminhando pela eternidade há muito tempo. Informações espirituais nos dão conta de que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. É tempo. Quantas vidas já tivemos nesse período? Certamente muitas. Para nós notar algo muito relevante, que para nós colocar como destino como algo imutável, que as coisas que estão aí é para o nosso passamento. A gente sabe que a vida, quando a gente retorna para esta vida, para este corpo, a gente vem numa retomada também, muitas das consequências vividas, das ideias tomadas, das práticas que tínhamos. Então não somos uma fatalidade, ou não viemos para viver uma fatalidade. Viemos sempre para transformar atitudes e principalmente transformar esse ser que somos em alguém melhor, mais tranquilo, buscando situações na amorosidade, na compreensão. Mas o que eu noto, assim, 40 mil anos, e a gente denotar tanta, não digo ignorância, muita coisa a gente sabe, mas o quanto somos resistentes a colocar em nós uma identidade melhor, se identificar com o bem, com o que é mais, dá para se dizer, mais sutil, sem tanto sofrimento, que é pesarosa a nossa passagem pela vida. Sempre passamos por reveses, por situações complicadas e muito dificilmente adquirimos virtudes sem que pungentes situações ocorram na nossa vida. Dificuldades extremas, às vezes, temos que passar para que algo melhor se projete dentro desse próprio ser que somos nós, que é o coabitante aqui junto com nós, além dessa matéria, além desse corpo, que é o nosso espírito, veio para uma experiência melhor, ou para se melhorar. E ele não, imagine, 40 mil anos, e ainda temos atitudes que nós mesmos, pelo que nós conhecemos, que nós
nós fizemos que ainda é fora, dá para se dizer assim, fora da lei de Deus, que ela é punitiva por nós mesmos, não pelo próprio Criador. Ele oportuniza, ele nos dá oportunidades de retorno para refazer caminhos, para restabelecer inimizades, transformá-las em, nem que seja uma aproximação, senão que na verdade nós viemos para amar os nossos desafetos. Mas o quanto temos dificuldade e não queremos, então uma aproximação, algo que represente um pouquinho de melhor, de não desejar o mal, mas viemos para amar. O Cristo nos trouxe essa delegação como um meio de salvaguardar. Não digo de salvar porque nada nos salva a não ser atitudes diferenciadas. Ou aquela ideia de que alguma religião vai salvar alguém, é uma ideia que a gente tem que respeitar também. Mas o que o Criador quer que a gente faça é a transformação interna. Ele não nos exige mais que isso. A retratação de todo o mal que ainda possa estar dentro de nós. A lei de evolução é a regra mestra que rege nossas andanças pelas estradas do universo. E uma das técnicas é fazer com que cada um de nós experimente o resultado de suas escolhas. Então, coincidentemente nós falamos sobre isso, que nós somos os resultados que vêm até nós, as decepções ou até mesmo as coisas boas, são resultados das nossas ações, pensamento, palavras, tudo repercute ao nosso lado. Então, quanto melhor, ou seja, quando nós vivemos as consequências dos nossos atos, nós reformulamos quando somos inteligentes ao ponto de perceber que estamos nos equivocando em alguma coisa. Ou isso vem até mim porque eu de alguma forma projetei nesta vida por pensamentos, por algum deles que eu não mudei, ou também do processo da expiação do passado, das semeaduras infelizes que nós fizemos. E esses se mostram diariamente ao nosso lado. Os desafetos, aquelas pessoas que são mais difíceis de ter o trato, né, daquela convivência. Então, as reparações que são pedidas para nós. Nós damos essa retratação, nós tentamos amar. Eu sei, alguns olham até lá para o outro lado. Não querem nem saber. Mas dá para dizer que é normal, mas não é o certo. O certo seria nós abraçarmos na medida que der. Semearmos sementes novas no campo do amor. Porque não há felicidade que possa rondar um coração quando há um desafeto. Há uma ofensa, há um mal que nós praticamos ou que praticaram contra nós. Se não há retratação, não dá um outro olhar, o ser fica preso. Ele não consegue absorver o elemento mais sublime que o Criador nos dá, que é o sentimento da fraternidade, da compreensão e desse amor. Mas no sentido verdadeiro, que absorve, que não há ofensa, que ele leve adiante, que não carregue nenhuma mágoa. É claro, é necessário muito, mas à medida que nós exigimos um pouco de nós em relação a isso, já é um melhoramento que vamos levar, não para depois do desencarne, como se diz, mas para a vivência normal, porque isso vai dar com que a gente se exercite mais e vá novamente tocando nas partes mais pungentes necessárias. O objetivo é criar consciência e responsabilidade a respeito das atitudes que tomamos na vida.
pensamentos e atitudes retorna inevitavelmente a nós mesmos. Aqui está muito bem retratada a lei de ação e reação. Tudo que nós emitimos, às vezes as pessoas ignoram por que isso está acontecendo na minha vida. Muitos falam, por que isso? Por que essa pessoa fez isso? Por que tais circunstâncias não se clareiam, não se concretizam? Mas quando nós, só um exemplo, quando nós queremos concretizar algo, e aí queremos muito, seja material, por exemplo, mas daí nós colocamos um imperativo de que como e que recursos vou dispor se eu não tenho, quer, mas não acredita. E assim somos nós, algumas vezes, emitindo algum tipo de julgamento em relação às pessoas, que às vezes a gente faz inconscientemente. Por isso que é muito importante a gente ter um exame de consciência do que estamos pensando, do que estamos projetando para que a nossa vida seja melhor e para que se concretize algumas coisas. Somos nós que projetamos, como que um projetor na parede, que se tivesse um foco lá, projetaria. E assim nós, em relação àquilo que a gente quer, e que seja algo bom, se concretizará. Mas nós alimentando, colocando o melhor possível, sempre vai se concretizar. É a chamada lei do retorno, a lei de causa e efeito. Seu objetivo não é punir a criatura, mas torná-la consciente das suas atitudes, experimentando o sabor do doce ou do amargo, resultante de suas opções. Aqui está claro, nesse ponto aqui, do que o Criador espera de nós. Por isso que Ele jamais nos castiga de forma alguma. Nós só vivemos as consequências das nossas tendências, dos nossos atos. Ele sempre dá, sim, oportunidades de aprendizado. E isso é muito gratificante para nós. Porque se fosse por castigo, imagine das atitudes, dos males que praticamos no passado, onde éramos muito mais ignorantes que somos hoje. O que nós mereceríamos? Um suplício eterno, como algumas delegações falam? Não. Nos dá a oportunidade de retornar e vir a esse mundo com todas as chances e oportunidades de amor, de uma família, ou se não tem uma família, às vezes tem alguns órfãos, sempre tem alguém que supre, que abraça, que cria, que dá o melhor possível. Então não somos desprovidos de nada para crescer. Então ele exige somente, não é que exige, pode levar milênios, mais do que esses 40 milhões de anos, mas ele espera que a sua criatura se decida por um caminho melhor. O sofrimento é opcional. Optamos quando não aceitamos. Quando não queremos tais coisas, acontece algo, nos revoltamos, isso eu não quero saber. Mas aquilo que vem até nós pede reparação e não distanciamento. A lição que é difícil, a gente sabe, num colégio, todos nós estudamos, nem que seja um pouco. É difícil, mas quando tu domina aquela matéria, aquilo se torna uma normalidade. E se prepara para outras que depois virão, e cada vez mais tu vai se aprimorando. O nosso Pai Celeste, Ele quer que a gente resplandeça, que a gente se torne a grandeza que somos realmente. Mas precisamos perder muita da aspereza, transformar esse ser que somos, já está bem melhor. Não digo e não nos coloco para baixo, mas o esforço vale muito a pena de trilharmos o caminho somente do bem. Que nós nos conhecemos todos,
Tem dias que nós estamos muito bem e outro nós relaxamos e tomamos uma baixa e aí às vezes custamos a levantar de novo. Então o que o pai quer? Que o filho esteja bem, como nós queremos que as nossas filhas, que o nosso filho esteja bem. Então ele quer o melhor para nós. Por isso ele oportuniza dentro do processo provacional todos aqueles que fizeram parte ao longo das nossas vidas passadas estarem junto novamente hoje. E o que nós fizemos? Não queremos. Sempre que eu falei, e às vezes eu falo ainda, sobre perdão, as pessoas fecham o rosto. Não querem saber. E toda vez que nega-se o perdão para alguém ou para si próprio, está negando a felicidade que poderia usufruir nesta vida. Então é muito pungente esse detalhe. Perdoar é uma liberdade sem tamanho, sem fronteiras, capaz de chegar até o amor do Criador. Não que ele não esteja ao nosso lado, ele está. Mas o coração magoado, ele não ama. Ou se ele ama meio que adoecido. Muito próximo somente. Ele não ama com um amor amplo, que vê todas as criaturas as suas necessidades. Claro que nós vamos chegar lá, mas precisamos andar dia a dia, mês a mês, ano a ano, e vida a vida. Espiritualidade e retorno para nós aprendermos isso. E quanto mais demorarmos, mais sofre o ser. Você sabe, quanto mais a gente demora para ter um aprendizado, mais a gente sofre, porque poderia, num curto espaço de tempo, nós fazermos algo que vai levar centenas de anos. E quando se escoa o tempo, que é o processo que nós estamos vivendo hoje, está tudo muito acelerado para que a regeneração se dê, e aí não acontece, as criaturas não se mobilizam, vem situações de pandemias, de dores, de tantas coisas que ocorrem para o nosso despertar, e vamos ficar nos revoltando aí. É uma pergunta que devemos nos fazer. O que eu estou fazendo? Estou aceitando, ou não somente aceitando, mas dando um sentido para as coisas que vêm até nós. Porque não é o Pai que nos está castigando, é nós que não estamos indo ao encontro do progresso que Ele espera que nós estivéssemos já acessando. É isso que Ele quer de nós. Não quer nos castigar porque nós fizemos isso, aquilo outro. Ele quer o resultado final melhor. Sempre o aluno sair melhor no processo seletivo, que a nossa vida é uma seleção. Podem notar que há momentos decisivos de provas na nossa vida e outros uma calmaria nos fortalecendo para novos episódios. E assim será até enquanto nós estivermos aqui nesse corpo. Podem ser bem suaves se nós tomarmos os aprendizados da maneira simples e objetiva e inteligente também. Porque o ser que se revolta e não aceita e fica sofrendo num planeta onde nós estamos vivendo, ele é inteligente? Dá para nós fazer essa interrogação para nós. Estamos sendo inteligentes quando não aceitamos e não passamos aquela etapa da nossa vida? Precisamos muito refletir, porque dá para se viver muito melhor do que nós já vivemos. Aceitando e sabendo os porquês, e aquilo representando uma evolução dentro de nós, ou brotando consequentemente sentimentos melhores, bem mais elevados do que aqueles que nós temos. Não é que nós não temos sentimentos bons, mas a gente sabe onde é que a gente tem sentimentos bons, o que a gente faz, o que a gente faria. É
estreito, é dentro da nossa conjectura familiar, muitas vezes. Ele não se estende muito longe disso, sendo que o que é nos pedido é um amor mais amplo, mais fraterno, que abranja todos, que a gente sabe, todos nós necessitamos das mesmas coisas. Tranquilidade, sossego, que alguém nos auxilie em algum momento, que nós também possamos auxiliar. E é isso que a vida nos pede. E é isso que regerá um mundo tão sonhado por todos nós em um futuro muito próximo, que é a regeneração, aonde que todos se empenham pelo bem do outro. Hoje a gente sabe a individualidade que é. O processo é muito individual. Mas vai passar pela transformação. Quanto antes tiver o aprendizado, melhor. A partir dessa experimentação, o ser humano deve reflexionar sobre suas atitudes, corrigindo em si mesmo prováveis desvios de rota. Se hoje o nosso passado repercute negativamente, no presente, isso não quer dizer que fomos condenados por sentença irrecorrível. O objetivo da vida é transcender, mas jamais estagnar. Comumente, nossos maiores problemas na vida estão na área das imperfeições. Então, o obstáculo é o convite de Deus para que cada um aprimore naquilo que ainda não é bom, amadureça nas áreas em que ainda age como infantil, fortaleça-se nos pontos fracos, haja de modo mais amoroso e menos egoísta, seja mais responsável por si e menos dependente dos outros. Então precisamos, cada um sabe naquilo que mais deve se trabalhar. E é naquele ponto que ele é mais provado na vida. Onde que ele tem mais interesse e que não seja essa destinação, porque, convenhamos, precisamos da vida material e de tudo que faz com que a gente busque esses ganhos. Mas quando que o ser somente fica vinculado a essa situação, ele esquece que ele é um ser espiritual e da sua destinação ou da sua busca nesta vida. Não deve-se somente priorizar uma coisa só. Os dois juntos, sim, mas dando maior ênfase ao Espírito, porque é ele que veio ser corrigido. As nossas buscas, a nossa sobrevivência é necessária, mas não mais importante da capacidade do Espírito que está junto a esse corpo. Que ele mais emergido, ele é capaz de absorver mais, de entender e ver além das situações materiais que aqui estão. Isso é uma questão até de saúde nossa para o futuro. A gente sabe que o espírito predominando as suas necessidades, ele vai agir com mais certeza, sem tantos enganos, sem tantas ilusões, porque convenhamos, vocês sabem, quem busca se conhecer um pouco, o quanto às vezes nós nos iludimos com tantas coisas que achamos precisar. E aquilo dá uma dor de cabeça depois, se é para pagar, principalmente. Mas não devemos deixar a obra principal da nossa vida. Essa espiritualização, ela se dará no movimento, não do rompimento e nem de uma guerra que devemos traçar,
junto às nossas imperfeições. Precisamos equacioná-las, ajeitá-las dentro de nós. Eu tenho uma tendência tal, mas eu vou trabalhar aquela que é mais necessária, para que eu, quebrando o ímpeto da mais forte, as outras aos pouquinhos eu vou ajeitando também. Quem mais lucrará com isso somos nós, porque vamos viver em um instante melhor, uma tranquilidade capaz de absorver todos os processos naturais, seja do nosso passado, né, que viemos equacionar, nos aproximar dos nossos desafetos, seja daqueles que necessitam de compreensão, de carinho, seja da causa que viemos abraçar e que não abraçamos ainda, por causa da falta do tal do tempo, que todos alegam falta de tempo. Nós temos tempo para tanta coisa. Às vezes eu me pego em meia hora, levando 5h30, às vezes não aproveito para ler tanto ou escutar mensagens edificantes para mandar para muitos, né, que eu mando. E aí me interto ali quando vê. E a gente vê pessoas que perdem muito mais que meia hora. E aí eu não teria, ou vocês não teriam uma meia hora para ter atenção para dar para alguém que precisa de uma palavra, para se colocar para cima, colocar um otimismo, que é isso que nós devemos uns aos outros. E é só assim que se fará uma evolução maior, à medida que seremos solidários naturalmente, sem que precisemos forçar, e no início a gente precisa forçar. E às vezes as pessoas se constrangem de perguntar, ou nem precisa perguntar. A gente sabe quando a pessoa está com algum tipo de dificuldade, pela maneira que ela se porta, a olheira que ela está, as noites que não dormiu direito, está necessitando de alguma coisa. E muitas vezes está o benfeitor da pessoa ao nosso lado querendo passar aquilo que nós vamos verbalizar, para que a pessoa se reerga. Todos nós somos elementos fundamentais uns na vida dos outros. Por isso que nós estamos juntos lá naquela empresa, naquela escola, naquele trabalho, seja onde for, naquela família. Precisamos perceber que nós somos um agente que é fundamental e que ele precisa cada vez mais ser atuante. Não basta estar presente, precisamos auxiliar, abraçar quando necessário, compreender principalmente, porque o mais que nós precisamos hoje em dia é que os outros nos compreendam. Nós estamos às vezes agoniados, necessitados de alguma coisa, e sempre vem, a palavra vem, o socorro vem, a solução da dificuldade se mostra e passa-se aquele processo. Então, que devemos ser agradecidos, que um sentimento de gratidão nos ronde os dias, a cada amanhecer, e vamos nos fazer presente na vida das pessoas, de uma maneira útil, agradável, espontânea. Vamos fazer um esforço, levar um bom humor, levantar, colocar algo de bom quando alguém quer mostrar um momento crítico, político, social, econômico. Não, mas isso passa, nós já passamos por outros períodos, tudo isso são momentos e passará, e as benesses, as bonanças virão. A gente sabe que é assim. E é o nosso projetor, que foi falado muito hoje. Projetar além da dificuldade. Logo adiante as coisas se clareiam, se melhoram. A gente sabe, a gente está aqui hoje, já passou por muitas coisas. Quem tem mais idade passou por mais. Mas que isso sirva de experiências boas. Porque vamos e voltamos. Logo nós iremos também, né? Então temos que levar sempre o melhor para retornar ainda melhor. E é assim sucessivamente. O Pai sempre vai dar oportunidades a seus filhos. Esse Pai amoroso de todo o universo.
E aqui o autor falou, né? Caminheiros de todo esse universo. Aonde haja vida, ou até nos planetas que a gente desconhece porque não lembra, a gente já habitou. Imagine 40 milhões de anos, já com a razão. Já é tempo da transformação se fazer em nós. Muito obrigada pela presença de todos vocês e da espiritualidade que se fez presente junto de nós nesta noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. E assim